Oi, eu me chamo Marielle Putricos e tenho o prazer de compartilhar o meu testemunho com você. Pois é, ouça até o final, porque o que eu vou relatar para você é uma história verdadeira que aconteceu comigo e a voz que eu ouvi salvou a minha vida. Pois é, para quem me conhece, sabe que eu sempre tive uma saúde muito boa. Graças a Deus, nunca precisei tomar remédio controlado. Sempre tive uma saúde boa, como eles chamam, considerado uma pessoa forte. E sempre trabalhei, sempre fui muito ativa. E sempre fui, da igreja, sempre fui para a igreja. Sempre tive muita fé em Deus e tenho, graças a Deus. E eu quero relatar para você como foi quando eu descobri, um tumor e como eu descobri. Uma pergunta que eu tenho recebido bastante e eu quero compartilhar com você. Então, eu nunca senti nada assim de dor ou de algo que eu poderia considerar algo anormal. Como eu sempre fui uma pessoa saudável, meus exames de rotina em dia, preventivo, sempre certinho, sempre faço todos esses exames todo ano e graças a Deus sempre dá normal. Mas o que aconteceu comigo? Certo dia eu estava num culto, há uns 4 meses atrás, estava num culto, e Deus usou o pregador para falar comigo. Como acontece isso? Deus usa pessoas, cheias do Espírito Santo, que tem o dom e te revela algo. Nesse dia, esse pregador, o Erivelto de Laguna, ele me autorizou, então eu tô falando o nome dele aqui, porque ele é uma bênção de Deus na minha vida, já aconteceu em outras vezes, e Deus usa ele, e mais uma vez eu glorifico a Deus pela vida dele, que Deus usou na minha vida. O Senhor tomou ele, aquele dia, e me chamou lá na frente e falou pra mim que tinha um recado de Deus pra mim. Eu fui e ele disse assim, eu vejo uma enfermidade dentro da tua barriga, dentro do teu ventre. E o Senhor mandou dizer pra ti que ele tá te dando um livramento. E ele vai passar contigo, será um processo muito rápido. Mas não te preocupe, porque o Senhor vai passar contigo e nada vai impedir os planos que eu tenho na tua vida e na vida do teu esposo. Foi isso que ele me entregou. Cheguei do culto, falei ao meu esposo, marido, eu acredito que alguma coisa não está bem comigo, porque para Deus estar falando comigo, algo está errado. Provavelmente eu devo estar com algo. Mas eu não sentia nada, eu não tinha dor, eu não tinha nada, exatamente nada. A única coisa que eu senti de diferente, mas eu não dei bola, foi que eu tinha ganhado peso, eu tinha aumentado de peso repentinamente. E tinha sentido uns dias atrás uma cãibra na barriga, mas nada que eu me importei. Por quê? Porque eu sempre tive essa variação de peso, então eu não dei muita bola. Mas eu tinha notado que minha barriga estava inchando com frequência e tal, mas não tinha dado muita bola porque era algo normal que acontecia comigo já há algum tempo. Mas quando Deus falou comigo aquele dia, eu peguei e falei, Fabrício, que é o meu marido, vou marcar um exame médico e vou ver se Deus falou comigo, alguma coisa tá errada. Peguei, isso era um dia de semana, peguei e no outro dia mandei mensagem pro meu posto de saúde e fui e pedi para marcar um ginecologista para mim. Me encaminharam pro ginecologista. E quando eu cheguei no ginecologista, eu pedi, que eu queria fazer um transvaginal, um exame por vídeo, para que eu tirasse um desencargo de consciência. O médico me deu esse exame. Isso era na segunda-feira que eu fiz a consulta, na sexta-feira eu fiz o exame. Quando eu cheguei no exame, para fazer a vídeo, o médico começou a pontilhar o computador com vermelho. Na hora eu já lembrei. Algo está errado, Deus falou. Pois é. Quando terminou o exame, o médico me entregou o laudo e falou para mim, Marielle, o teu exame deu alterado. Procura o teu ginecologista novamente com urgência.
Quando ele falou isso, eu fiquei tranquila, por incrível que pareça, porque quem tinha me alertado foi Deus e ele falou que esse é um processo rápido e passaria comigo. E através dele, da voz de Deus que eu ouvi, que eu descobri. Então, gente, eu peguei, marquei ginecologista de novo, né, pro doutor que tinha descoberto, que tinha me dado o exame, aliás, e voltei, fiz o retorno. Quando eu voltei, o médico olhou e disse: Marielle, o teu ovário direito está 7 vezes mais volumoso do que o normal. E tu está com um tumor. E esse tumor, né, esse cisto que eles dizem, é sólido. Então não tem o que fazer, não tem tratamento, somente retirando o ovário. Era a única forma de tratamento e teria que ser por corte, porque ele estava muito grande. Para vocês terem uma ideia de quando eu falo grande, um normal, a média de normal, de um ovário normal, é a média de 3, 3,5. O meu estava com 28,5 de circunferência, praticamente uma bola. Então, o que acontece? Naquele dia, ele me falou, né, que eu precisaria passar por mais alguns exames de sangue antes da cirurgia. Naquele dia, ele pegou, me deu alguns exames de sangue para fazer, né, devido que era um caso que precisaria ser investigado. Quando eu fui fazer os exames de sangue, retornei, né, nele e eu recebi o laudo que, graças a Deus, era benigno. Graças a Deus, com a retirada do ovário, já resolveria o meu problema. Então, para mim, foi outra forma de ver Deus cuidando de mim. Então, gente, quando eu recebi essa notícia, né, que era benigno, foi maravilhoso, foi muito bom, mas eu ainda tinha uma cirurgia pela frente. Uma cirurgia delicada, porque era uma retirada de ovário. E foi marcado, né? Foi marcada a cirurgia. E Deus tinha falado comigo que seria um processo muito rápido. E, gente, realmente, eu descobri em julho. Em outubro, eu me operei. Olha, julho, agosto, setembro, outubro. Questão de 3, 4 meses. 4 meses, tá? Foi junho. Junho até outubro. Em outubro, eu me operei. 4 meses. Pelo SUS, tá, gente? Foi muito rápido, realmente. Eu só tenho como diz agradecer a Deus que no dia da cirurgia, né, quando eles marcaram ali, o dia da cirurgia, foi agora dia 10 de outubro. Eu ainda tô em recuperação, em repouso. E o que acontece? Aquele dia que marcaram a cirurgia, um pouco antes de marcar a cirurgia, eu tive que fazer alguns exames e deu uma alteração no meu sangue. Então foi outro baque, né? Deu um pouco de coagulação no sangue, então foi outro risco. Eu disse, meu Deus, mas eu vou ficar tranquila, porque tu falou que ia passar comigo e vai dar tudo certo. É comum, né? Mesmo no meio de tudo isso, a gente ficar nervoso, sentir medo. Não vou dizer pra vocês que eu não chorei, que eu não me desesperei, que eu não tive momentos de ter medo, porque se eu falar isso eu vou estar mentindo, porque a gente é ser humano. Mas mesmo no meio de um turbilhão, né, pra mim tinha sido um ano bem complicado. Eu já tinha passado, né, alguns meses atrás por uma enchente que pegou na minha casa. Então, assim, sabe, tava num turbilhão, de repente fui diagnosticado com uma doença. Foi um baque, mas no meio de todo esse processo, quando chegou a cirurgia, né, foi como diz, eu tava um pouco nervosa, assim, porque era um processo que eu sabia que era delicado, uma retirada, e como todo mundo sabe, toda cirurgia tem riscos, mas eu botei na mão de Deus, confiei que Ele ia passar comigo e fiz a cirurgia, né? Quando eu fiz a cirurgia, depois da cirurgia, né? O médico que me operou, ele falou pra mim que o meu ovário estava tão grande que ele estava colado no útero. Foi bem delicado para retirar, né? Ele precisou retirar a trompa direita e o ovário direito. Graças a Deus não precisei retirar o útero, não precisei retirar o ovário esquerdo e nem a trompa esquerda, que estava perfeita. Graças a Deus, né? Tinha só tomado aquele órgão ali que foi retirado mesmo.
e foi, como diz, delicado, mas Deus foi perfeito. Eu não tive problema nenhum com o meu sangue tá coagulando um pouco rápido. Não tive problema nenhum, sabe? Nenhum tipo de, como é que diz, complicação. A minha cirurgia foi uma bênção de Deus. Tive reações normais de, como diz, de anestesias, mas é normal. Mas fora isso, a minha cirurgia, graças a Deus, foi 100%, foi um sucesso. Estou me recuperando muito bem, graças a Deus, né? Fazendo todo o repouso, todo o processo, sem pegar peso. Aqueles 60 dias, né? Sem esforço físico, sem pegar peso. Nos primeiros dias, né? Sempre é importante ter alguém para te ajudar, né? Meu marido, a minha mãe sempre estiveram do meu lado, meu Deus, sendo uma bênção de Deus na minha vida, e isso é muito importante. E o que eu quero relatar para você nesse testemunho? Qual foi a maior importância em tudo isso? Foi que eu ouvi a voz de Deus. Porque se Deus não tivesse falado comigo, eu não ia descobrir. Porque eu não tinha o porquê fazer um exame e só dar em transvaginal. Exame por vídeo. Em preventivo não dá, em exame de sangue não dá, a não sei que seja maligno. Então, no meu caso, só descobri porque Deus falou comigo e me deu um grande livramento. E Ele cumpriu tudo que Ele prometeu, passou comigo, tá passando comigo nessa recuperação, graças a Deus. Foi uma cirurgia grande, 26 pontos, precisei fazer, né, uma cirurgia por corte. Graças a Deus foi perfeito, cicatrização, graças a Deus, Deus cumpriu, né, tudo que Ele prometeu na minha vida. E eu quero deixar esse testemunho aqui para glorificar o nome do Senhor, para dizer que se você ouvir a voz de Deus, você vai viver, você vai passar por esse processo. Eu não sei se você está enfermo ouvindo esse vídeo, não sei se você às vezes não teve, né, o mesmo, como diz, a felicidade de ser diagnosticado com um tumor benigno, ou pode ser que esteja passando por um maligno, mas eu quero te dizer que independente do teu quadro de saúde, Deus é o Deus do impossível. E se tu der ouvido hoje para a voz de Deus através desse vídeo, Deus pode fazer um milagre de te curar, de te fazer, né, ficar 100%. Se você hoje der ouvido à voz de Deus, dizer: Deus, eu quero entregar minha vida, eu quero, Senhor, que o Senhor cuide da minha saúde, colocar nas mãos de Deus, conversar com Deus, assim como eu estou conversando com você nesse vídeo, Deus pode livrar você deste mal, pode te salvar. E eu digo essa importância de a gente ouvir a voz de Deus, de a gente buscar a Deus, ter fé em Deus, porque a fé é o firme fundamento de todas as coisas que se espera. E Deus, Ele é maravilhoso. E eu tive esse privilégio de poder compartilhar isso com você, que a voz de Deus me deu um livramento. Porque se eu não soubesse, se eu não tivesse, né, descoberto, isso poderia se tornar um câncer. E como a maioria das pessoas sabe, o câncer de ovário, útero, ele é um câncer delicado. Ele geralmente, quando a mulher vai descobrir, já está tomado outros órgãos, porque é um órgão ali que se mexe dentro da barriga, junto com outros órgãos. Então, né, quando ele é maligno, ele vai se espalhando e muitas mulheres não têm a chance nem de fazer o tratamento e vem a óbito. Por isso a importância, gente, de dar ouvido à voz de Deus. Hoje eu digo, Deus não traz nada antes de avisar. Nenhuma tempestade vem sem Deus avisar. Por isso é tão importante ter comunhão com Deus. Eu vi o cuidado de Deus, eu me senti amada por Deus. Marielle, mas se Deus fosse esse Deus que está falando, não tinha passado por uma cirurgia? Gente, eu vi o cuidado de Deus na minha vida mesmo passando por uma cirurgia. Eu sei que Deus podia ter feito me curado quando eu descobri. Só que hoje eu entendo que eu passei por essa cirurgia porque hoje eu tenho um laudo na minha mão, eu tenho um diagnóstico na minha mão, eu tenho uma cirurgia que eu fiz para provar que Deus dá um livramento. Essa cicatriz, para mim, vai chegar um dia que ela não vai mais doer. Mas toda vez que eu olhar, eu vou lembrar. Deus me livrou. Deus me deu um livramento. Porque Deus me ama. Então eu quero te dizer, se você chegou aqui nesse vídeo, compartilhe com alguém. Fale para ela que Deus
ama ela, que ela é importante. Não importa o diagnóstico do médico. A última palavra vem do nosso Deus.